Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu sou João, da área da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Envio um abraço da Darlene a todos os corações. Eu sou também do Constantino Lopes Rodrigues, aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na qual realizamos estudos de crianças carentes, né? Ofertamos estudos para crianças carentes, de forma que elas possam conseguir aprovação no concurso público ou no concurso de escolas privadas, né? O estudo de hoje visa ainda algum esclarecimento a respeito dos sofrimentos e das aflições, né? O sofrimento e as aflições, se nós percebermos, estão misturados em todos os lugares. Conversando com as pessoas, podemos perceber que os mesmos argumentos que levam muitos a sofrer, o contra-argumento também leva as pessoas ao mesmo sofrimento. Há quem diga estar sofrendo pela evocação de um amor que passou célere e às vezes foi até agressivo. E há a aflição de quem, não tendo amado, procura escravizar-se desnecessariamente, né? Pessoas que muito têm constatando que sofrem por não conseguir a felicidade da forma com que a almejavam, e a aflição em quem, nada tendo, demorou muito para perceber o quanto poderia ter, né? Sofrimento daqueles que lutam por reabilitar-se e a aflição de quem não tem forças para justamente se reabilitar. Há até argumentos em sentido negativo, pessoas que desejariam praticar algo que é inadequado, né? Sofrimento de alguém que está perseguindo o outro, porém sofre justamente por não ser da forma e no grau que gostaria, e a aflição de alguém que está sendo perseguido não teve oportunidade de também perseguir. De qualquer forma, a aflição, que é uma espécie de sofrimento, são ambos uma via de purificação. Através do sofrimento e da aflição, nós expurgamos, nós eliminamos o mal que reside em nós. A aflição, o sofrimento são espécies de processos depurativos que devem nos levar à reflexão a respeito da vida, que não pode ter uma natureza leviana, né? Mas muitas vezes encontramos pessoas que estão revoltadas e outras com um grau ainda mais significativo, com explosão de revolta contra esses processos educativos, e assim elas derrapam na direção da loucura, né? Muitas vezes, muitas famílias, elas vão levando a vida e tudo parece um mar de felicidade, que vai tudo bem. Mas é uma falta de reflexão, né? Porque em vidas passadas nós nos equivocamos. Mas não pensam nisso, levam a vida como se fosse tudo um mar de felicidade e de repente, subitamente, a tragédia lhes bate à porta, né? O subitamente é falta de estudo nosso. E aí, entes queridos nossos falecem. Doenças sorrateiras de repente aparecem, e aqueles anos de esperanças, de construção de um futuro melhor caem em frustrações. Não tem uma filosofia, uma religião na Terra levando a ideia de uma vida única que possa explicar as causas desse sofrimento. Mas nós não devemos nos rebelar contra as dores físicas, contra as nossas dores morais, devendo porfiar nas tarefas encetadas, foi o que nós programamos para que progridamos, né? Diz Joana de Ângeles que a natureza serve para nós como muitos exemplos. Que a lagarta, se ela receasse de rastejar na terra na fase da larva, ela não conseguiria alçar o voo. E que sempre por detrás das nuvens tempestuosas estão brilhantes as estrelas, né? Então devemos nos dedicar muito. E quando observarmos a pessoas em provas,
num grau de dificuldade mais severo, físico, psicológico, ou até deformidades mentais, não devemos dizer, olha, essa pessoa está espiando o seu passado. Primeiro que nós não estamos livres dos erros que podem nos levar a consequências talvez até mais graves. E muitas vezes as pessoas pediram para ver essas provas. Não havia uma causa no passado anterior que pudesse, digamos assim, justificar aquela anomalia. Ela pede aquela dificuldade muito mais para progredir futuramente. E às vezes sim, é uma expiação. Há uma causa no passado. Porém, após esse episódio de vida com essa dificuldade, na próxima vida ela já tem um planejamento muitas vezes elevado, um planejamento superior que, digamos assim, a gente pode não conquistar. Outro ponto nós ficamos observando muitas vezes as informações que chegam pelos meios midiáticos, pela televisão, pelo rádio, né, a respeito de episódios que ocorreram com relação a agressões em outros lugares num dia anterior. E as pessoas, mesmo com os acontecimentos já ocorridos, se manifestam diante da televisão, distante dos fatos, com irritabilidade e afirmando a necessidade de pugilato. É um equívoco. Mesmo que nós estivéssemos no local e sendo nos dada a oportunidade de reparar, de não permitir aquele escândalo, nós estaríamos fazendo muito mais bem a quem iria praticar o escândalo do que quem o sofreria. Quem o sofre está no processo de recuperação de si mesmo. Porque sim, nós todos estamos todos fadados à luz, mas nós viemos de erros muitas vezes escabrosos que nos prende a passados de delitos significativos, né? E aquele que está cometendo mal, por isso que os espíritos superiores sempre se manifestam com mais piedade, porque o mal é sempre pior para quem o faz. E às vezes um equívoco praticado, a pessoa não sabe, mas o espírita sabe ou deveria saber que muitas vezes para recuperar aquele episódio vivido, talvez sejam necessários vários séculos para se recuperar, né, daquele episódio equivocado. No livro Missionários da Luz, André Luiz vai dizer 4 palavras e o espírito, o instrutor dele, diz para ele não falar, porque só aquelas 4 palavras lhe renderia um século de trabalho. No livro Nos Domínios da Mediunidade, uma moça que se equivocou no século X está há 1 milênio no processo de sofrimento relativo àqueles erros, né? Então, a dor nossa, para uma alma como a minha, a dor é uma espécie de fórceps que tem que arrancar alguma beleza daquela situação muito instintiva, daquela alma ainda precária. Agora as almas já dóceis, acessíveis, a dor é como o arco no violino que fala-os cantar uma sonata de amor. Então, ninguém consegue fugir da responsabilidade, ninguém consegue fugir do dever. Nós devemos sim fugir das construções mentais menos dignas e nos refugiar no trabalho, na oração, na meditação, porque as construções mentais menos dignas que pode gerar os nossos problemas mais significativos, né? Nós estamos muito longe de compreendermos o poder criador e aglutinante do pensamento. Por isso, tudo devemos fazer para nos libertar dos nossos conflitos mentais. Qualquer vínculo mental nosso com o egoísmo, com o orgulho, com a agressividade, com a preguiça, com a luxúria, com o erro, com o crime, é força das trevas contra a luz e ainda em nós, né? No rádio e na televisão, a palavra e as imagens, elas carregadas pelos elétrons, são transportadas à velocidade da luz. O mesmo local pode servir de emissão das palavras, emissão das imagens e simultaneamente de recepção, de forma que os sons e os quadros, as figuras,
percorrem longas distâncias em infinitésimos de tempo. E o nosso pensamento, né? Força viva, porque o pensamento parte de nós. Então o pensamento é uma força viva e atuante, que caminha numa velocidade superior à velocidade da luz. Então o pensamento que emitimos, invariavelmente, ele volta nos obrigando a viver na onda das criações mentais emitidas, e ainda que nós podemos fixá-las no nosso espírito conforme as alimentamos com os nossos desejos e as nossas vontades. Por isso é imperioso. Uma das coisas mais importantes para nós, né, para o ser humano, em especial o espírita que conhece essas questões, é que ele eleve o padrão dos seus pensamentos ao mais alto grau de nobreza e de pureza que ele conseguir. Porque as energias, elas atraem energias semelhantes. E dessa forma, se nós estamos com as ondas mentais estacionárias nos vícios, nós podemos engrossar a prisão em que nós estamos mentalmente sem termos a percepção. Então a alma fica como que num mundo fechado, com as suas próprias vozes, as suas ideias, somadas às ideias daqueles que fazem sintonia naquele nível, e assim ela pode chegar a graus de alucinação, anulando temporariamente até os seus próprios sentidos. E mesmo que ela morra, mesmo que nós morramos, nós podemos permanecer cativos dessas construções mentais menos dignas, sofrendo, né? E ainda, sofrendo não o mundo real, mas sofrendo as nossas próprias ilusões, sintonizadas com aqueles que estão no mesmo erro, nos mesmos enganos, nos mesmos pesadelos, né? O livro Ação e Reação se passa numa colônia chamada Mansão Paz, que é numa região, nas palavras do próprio livro, uma região infernal. E as pessoas não entram lá para receber um tratamento. Há uma necessidade de que elas não estejam rebeladas, que elas não estejam revoltadas, porque senão o trabalho não surte efeito e ainda vai atrapalhar, vai destruir, essas que são as palavras do livro, os trabalhos que são realizados dentro da mansão. Então há uma necessidade de que a pessoa pode estar alucinada, mas tem que até ser um louco pacífico, porque se for um rebelde não recebe atendimento. E do lado de fora o que ocorre são tempestades, para que a tempestade externa possa levar o homem que está desencarnado naquela região a refletir nas suas próprias tempestades internas e assim adquirir algum grau de capacidade de cuidar da sua própria vida, né? Então, nesse livro, digamos assim, os rebelados não podendo entrar, alguns, a rebeldia tem graus variados, estão do lado de fora da mansão. E muitas vezes alguém que foi atendido na mansão reside fora, em torno da mansão, auxiliando o quanto possível, porque a mansão quer colocar para dentro, mas seria um serviço improdutivo, diz a razão. Então, conforme o que for possível fazer aos semi-rebeldes, eles são atendidos do lado de fora da mansão por pessoas que já foram atendidas na mansão, estão esperando a sua reencarnação, são pessoas que nós aqui estamos sonhando com a partida para planos espirituais superiores, todos nós, né? O espírita quer ir para a colônia Nosso Lar, quer ir para colônias superiores, mas esses que estão na Mansão Paz, eles sonham em vir para onde nós estamos. O sonho deles é reencarnar, né? Então vejam bem aí a posição, o quanto nós devemos valorar a nossa reencarnação, porque muitas pessoas querem estar onde nós estamos. Sim, mas aí do lado de fora da Mansão Paz, o André Luiz visita com o Hilário e o enfermeiro Silas a casa de um dos guardas da mansão, é o Orsil. E ele foi atendido na mansão, é alguém que está no processo de recuperação, não tem um nível intelectual muito alto, mas está num processo de recuperação bastante seguro. E uma das tarefas dele,
além dele também, né, estudar, meditar, ele está à espera da reencarnação, ele está naquele momento auxiliando 3 espíritos que não podem, digamos, entrar na mansão, e eles estão todos numa espécie de cela confortável, como se fosse uma estrebaria, essa é a palavra literal do livro, cada um numa cela, e nesse momento ele ajuda 3 pessoas. Bom, André Luiz chega na casa dele e aí ele sente um cheiro pútrido, de carne podre. E um dos que está doente emana, já está desencarnado e emana cheiro de carne podre, né? Então, um dos primeiros doentes é um senhor que lutou 25 anos para conseguir a herança dos avós e conseguiu a herança dos avós, mas, no entanto, faleceu. E ele está lá na sua cela, sendo cuidado pelo Orzio, e André Luiz diz que os pensamentos dele pareciam fogos de artifícios, né? Que acendiam e apagavam. Aí acendia de novo e apagava. Acendia de novo e apagava. Ele está vendo como se fossem os fogos e artifícios, né, que nós soltamos, né? Que acende, apaga, ele acende de novo o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Então ele conquistou a herança e perdeu a vida. E o que aconteceu? Depois de desencarnado, ele ficou junto dos seus 3 filhos para observar a partilha da herança. A primeira coisa foi que os filhos endereçavam pensamentos de ódio, pensamentos negativos para com o próprio pai. Então ele, já estando ali, sofreu em função disso, né? E aí, com relação à madrasta, os meninos deram uma espécie de veneno, um produto lá que a colocou no hospício e ficaram os 3 digladiando juridicamente, junto com auxílio de advogados, para ver quem ia ficar com o maior quinhão. E o senhor desencarnado só está pensando justamente no dinheiro. Ele fica revendo as cenas dos filhos brigar, do que os filhos diziam para ele. Só que nesse momento aí que André Luiz, esse é o pensamento dele, emitindo, apagando. O André Luiz chega com o Silas e o Hilário na sala, o Silas é o enfermeiro que o auxilia, e o Silas naturalmente tem experiência, faz uma oração ou chama a atenção, ele está preso nele mesmo. Ele está na sua prisão mental, fechado. No mundo fechado, como nós falamos há pouco, no mundo fechado, ouvindo a sua própria voz e vendo as suas próprias imagens, vinculados às imagens dos pensamentos dos filhos, né? E aí, quando Silas faz alguma oração, ele presta atenção que tem alguém na porta, e ele dá um pulo, vai em direção à porta e pergunta. Vejam, mas ele não sai do próprio raciocínio dele, porque ele pergunta se aquele enfermeiro da Mansão Paz, um nível evolutivo muitíssimo alto, né, apesar de estar trabalhando naquela região, porque essas regiões não ficam abandonadas, ele acha que ele é um juiz. Então ele não sai da sua própria prisão mental e depois passa a fazer exigências. Quando o Silas pede calma para ele, aí ele explode de raiva, porque ele pediu forças até para os espíritos inferiores, porque ciente de que os superiores iriam lhe pedir que fosse calma, que tenha paciência e tudo, ele se vinculou aos espíritos inferiores para que os filhos que estavam, digamos assim, destrataram a madrasta e endereçando a eles maus pensamentos, pudessem receber alguma espécie de punição. Aí eles vão para outra cela. A outra cela tem um senhor no fundo da cela olhando para a parede dos fundos da cela, né? E aí, quando Silas faz o mesmo tratamento psíquico, ele dá um salto espetaculoso do fundo da cela direto na porta, né? Mas eles estão fechados, eles não podem sair, porque senão é muito pior para eles. Então eles estão, digamos assim, encarcerados a benefício próprio, recebendo o tratamento ali. E aí ele vem para a porta da cela e aí ele pergunta se eles são testemunhas. Também não percebe o auxílio que lhe chega. Acredita que aqueles que vêm lhe auxiliar são pessoas que estão contra ele. Ele acredita, ele havia matado numa rua à noite de uma grande cidade uma pessoa bêbada, atropelou,
né? Foi homicida e ele falou assim: mas quem são vocês? Não tinha testemunha, não tinha testemunha. E fica, né, se manifestando dessa forma com certa agressividade, vinculado à sua própria prisão mental, né? Aí vai para o terceiro. O terceiro é também um senhor que vivia num prostíbulo. E ele roubava para manter o vício no prostíbulo, dizendo que ali ele morava para auxiliar as jovens, né? As prostitutas que trabalhavam no prostíbulo. Mas ele não confessa isso a si mesmo. E também o corpo, o perispírito dele ainda tem um vínculo com o corpo. De forma que ele aparece com as características perispirituais exatamente como está o corpo sepultado. Então ele emite filetes de sangue podre, até o ambiente do chão está todo numa situação horrenda, né? E tudo isso é criação mental dele. André Luiz demorou para perceber que era criação mental dele, né? Então é isso o que acontece. O nosso pensamento, dos três, como nós falamos anteriormente, ele vai e ele volta invariavelmente carregando os elementos das regiões por onde passou, agregados ao pensamento daqueles que fazem aquela sintonia, e nos volta, e nós somos obrigados a viver nas ondas mentais, nas ondas das criações mentais que nós próprios emitimos, com o agravamento de outras ondas mentais. E quem está estacionado nas ondas mentais viciantes engrossa a sua própria prisão, né? Até de uma forma irrefletida. Então a pessoa passa a viver dentro do seu próprio mundo, tendo seus próprios quadros mentais, ouvindo só as suas vozes, agravados com as vozes e os quadros mentais daqueles que fazem sintonia no mesmo assunto, né? Como uma espécie de alucinação, anulando temporariamente as próprias percepções dos sentidos. Aí a pessoa não vê a não ser os seus próprios fogos e artifícios mentais, as imagens que ele cria, que tem cheiro, porque o pensamento é uma energia viva e é atuante, se fixa em nós, conforme nós as